Olá, estudante de língua portuguesa, como é que você está? Como é que foi a tua semana? Tudo bem? Professor Wagner novamente aqui para a gravação da aula de número 26 de língua portuguesa. Como acontece sempre no início das aulas, vocês precisam separar aqueles materiais que serão utilizados aí na aula de hoje. Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário, né, que é um recurso aí sempre útil nessas aulas. É necessário também, como acontece sempre, que vocês coloquem a data de hoje e anotem o número da aula e a disciplina para que a gente possa começar a aula, ok? Então vamos lá, verificando inicialmente o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior eu trouxe para vocês aí a crônica da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Eu fiz a leitura dessa crônica, comentei com vocês, nós refletimos sobre o que ela traz, né, em seu corpo. Também comparamos aí um trecho da crônica, né, que trata de forma verbal, né, usando a linguagem verbal, aquilo que a imagem ao lado ali trabalha utilizando essencialmente a linguagem não verbal, né, que é a linguagem calcada em imagens. Falei também sobre ampliação vocabular, que sempre acontece nas aulas, né, é de praxe. Compreensão e interpretação de texto, que também sempre está presente nas aulas de língua portuguesa, é um assunto recorrente. E crase, né, também é um assunto que eu venho trabalhando aí em diversas aulas, certo? Então, na aula anterior vimos isso, basicamente, e na aula de hoje nós trabalharemos com o texto literário. Você já ouviu falar do texto literário? Faz ideia do que se trata? Quais são suas características? Em que o texto literário se diferencia do texto não literário? Já pensou sobre isso? O texto literário, a princípio, é aquele texto que não tem compromisso com a verdade. É um texto mais amplo, que vai trabalhar no campo da imaginação, da criação, da elaboração, da abstração. Ao contrário do texto não literário, que é o texto mais informativo, mais ligado ao universo, né, do jornal, né, dos textos informativos. E assim por diante, né, os textos acadêmicos, enfim. É mais ou menos por aí. Bom, vamos lá então. Você imagina o que é um texto literário? Já comentei com vocês. Assim, para ser mais específico, quais gêneros textuais se encaixariam aí no campo do texto literário, que seriam considerados textos literários? Quais gêneros vêm aí à mente de vocês? Pensem um pouquinho o que dá para colocar aí nessa pasta dos textos literários, por assim dizer. Então ali, ó, eu separei para vocês alguns gêneros, né, que se encaixam aí no campo dos textos literários, né? O romance, o conto. O romance é uma narrativa mais longa, com mais personagens, né? O conto é uma narrativa mais curta, com menos personagens, né? O poema é aquele gênero que vai trabalhar com a linguagem plurissignificativa, geralmente em forma ali de versos, com ou sem rima, dependendo de cada caso. A crônica também, gênero textual com o qual nós trabalhamos aí nessas últimas aulas, que é uma narrativa também curta, uma narrativa mais leve, mais ligada ao cotidiano. A fábula, que é uma narrativa que tem na sua conclusão ali uma moral, né, que geralmente suscita a reflexão. E a peça teatral, né, que é esse gênero textual aí, onde existem os personagens, enfim, toda aquela situação ali que é encenada num palco. Certo? Eu trouxe aí 6 gêneros que se encaixam nesse universo dos textos literários. Bom, o universo literário foge à limitação imposta pela vida real, podendo ir daquilo que é facilmente crível e compreensível até o campo do absurdo ou, à primeira vista, ilógico. Perceberam como amplia aí o leque de possibilidades quando se fala de texto literário? Então lá, é possível haver lógica naquilo que aparentemente se mostra absurdo? Ou seja, é possível você identificar, encontrar lógica, sentido naquilo que parece sem sentido, naquilo que é considerado absurdo? Sim ou não? Vocês vão perceber que sim, que é possível. Então ali,
As coisas nos parecem absurdas ou más porque delas só temos um conhecimento parcial e estamos na completa ignorância da ordem e da coerência da natureza como um todo. Ali a frase do Baruch Spinoza, né? Que é um filósofo. Agora vamos entrar aí no assunto propriamente dito, no texto com o qual nós iremos trabalhar e que teremos como base nessas aulas, né? Na aula de hoje e na que virá na sequência. Aquele objeto que surgiu ali, a que ele remete? O que é, primeiro, o objeto, né? É um relógio, e é um relógio antigo, né? Percebam que é um relógio que não é um relógio convencional, não é um relógio de pulso ou de parede. E agora, o que nós temos ali naquela figura? É um bule e duas xícaras, né? Com dois pires ali. Percebam os símbolos que aparecem nas xícaras, né? Aqui que remete? Te fez lembrar de alguma narrativa? Te fez lembrar de algum romance, por assim dizer? Agora uma chave ali e um local onde a chave entra. O que te lembra? E aquelas cartas que apareceram ali? Eu acho que você já chegou onde eu queria que você chegasse. E agora? Quem que é aquela personagem lendo? Quem que está ali ao lado dela? Identificou, né? Pois é dela que nós vamos falar. Da Alice no País das Maravilhas, né? O título original da obra é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, mas é popularmente conhecido como Alice no País das Maravilhas. Perceberam ali a Alice, ao lado dela o famoso gato de Cheshire, ali o famoso gato com a sua filosofia, né, que nós veremos na sequência. O nonsense e o absurdo na literatura. Então vamos falar da literatura nonsense. O que seria nonsense, né? Que não tem aparentemente sentido. Então ali. Originário na Grécia Antiga, o gênero se estabeleceu no século XIX e nunca mais deixou de influenciar o cenário cultural, da obra do escritor James Joyce ao cinema de Tim Burton, passando até pelas canções do brasileiro Djavan. Um movimento complexo considerado o precursor de todas as escolas modernas que brincam com a lógica e linguagem. Então, aparentemente, não há sentido no nonsense, mas isso não quer dizer que ele necessariamente não tenha sentido. O sentido não está aparente, não é convencional, ele foge àquilo com que nós estamos acostumados. Ele brinca bastante aí como foi colocado ali, com a linguagem e com a lógica. E a obra sobre a qual nós iremos falar, sobre a qual nós iremos refletir, trabalha o tempo todo com esse rompimento aí da lógica, certo? Então aqui, ó. Carroll nasceu em Daresbury, no Reino Unido, em 27 de janeiro de 1832. Charles Lutwidge Dodson era o seu nome verdadeiro, mas ele assinava os livros como Lewis Carroll, e assim ficou conhecido. O escritor estudou matemática na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aos 22 anos já era professor da universidade. Ele ensinou geometria, álgebra e lógica durante 33 anos e escreveu livros sobre o assunto. Carroll foi um pioneiro no ensino lúdico, isto é, o aprendizado por meio de atividades divertidas. Para ensinar matemática de forma mais agradável, ele criava jogos e passatempos. O escritor gostava muito de crianças. No dia 4 de julho de 1862, fez um passeio de barco a remo no rio Tamisa com um amigo e suas filhas. Uma delas se chamava Alice. Durante a viagem, para distrair as crianças, Carroll inventou uma história em que a personagem principal era a própria Alice. Foi assim que surgiu Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865. Na história, Alice entra em uma toca de coelho e conhece diversos personagens fantásticos. 6 anos depois, ele lançou outro livro com a mesma personagem, Alice através do espelho, que mostra um mundo no qual tudo funciona ao contrário. As duas obras foram publicadas com o pseudônimo de Lewis Carroll e fizeram um enorme sucesso.
Carroll também escrevia poesia para crianças. Em 1876, ele lançou um livro com jogos de palavras e trocadilhos, a começar pelo título The Hunting of the Snark, traduzido no Brasil como A Caça ao Turpente, animal resultante da mistura entre tubarão, shark, e serpente, snake. O escritor morreu em Guildford, no Reino Unido, em 14 de janeiro de 1898. É quase na virada para o século XX, portanto. Ali a foto do Lewis Carroll, lendo, coisa que ele gostava muito de fazer. Ilustração que representa o capítulo 7, Um Chá Maluco, da obra Alice no País das Maravilhas. Esse capítulo, aliás, é icônico nessa obra, naquele momento em que Alice chega ali, naquele lugar em que estão a Lebre de Março, o Chapeleiro Maluco e o Caxinguelê, como aparece em algumas versões, ou uma lebre, né? Mas uma lebre, como se fosse um esquilo, algo parecido com isso. Estão os três ali na mesa, tomando um chá, e a Alice chega e se senta àquela mesa e começa a dialogar com eles. Algumas passagens enigmáticas da obra Alice no País das Maravilhas. Algumas passagens enigmáticas, porque são várias as passagens existentes, né, que tem esse viés aí mais misterioso, por assim dizer. Então deveria dizer o que pensa? A Lebre de Março continuou. Eu digo, Alice respondeu apressadamente. Pelo menos eu penso o que digo. É a mesma coisa, não? Nem de longe é a mesma coisa, disse o chapeleiro. Seria como dizer que vejo o que como é a mesma coisa que como o que vejo. Então, nota ali todo esse jogo que é feito, toda essa brincadeira que é feita com as palavras, com os sentidos. Isso acontece muito nessa obra aí do Lewis Carroll. Então a gente tem ali, ó, a foto mostrando a Alice e a Lebre de Março. Então, deveria dizer o que pensa, a Lebre de Março continuou. Eu digo, Alice respondeu apressadamente. Pelo menos eu penso o que digo. É a mesma coisa, não? Será que é a mesma coisa? Dizer o que pensa e pensar o que diz? Pense sobre isso, se é a mesma coisa ou não. Você acha que é? Você acha que não é bem assim? Então, olha, qual é a diferença entre dizer o que se pensa e pensar o que se diz? E aí, qual seria a diferença entre as duas frases? Eu já adianto, e você deve ter percebido isso, que não é a mesma coisa. Dizer o que pensa, por exemplo, é você falar e falar e falar sem refletir, sem pensar, sem ponderar, sem pensar no seu interlocutor, sem pensar no efeito que as suas palavras vai provocar, certo? Né? E agora pensar o que diz, aí é diferente. Você vai, peraí, será que eu devo dizer isso agora? Dessa forma, desse jeito, nesse lugar, para essas pessoas? Será que está correto isso que eu vou dizer? Ah, não, acho que não. Acho que vou escolher melhor as minhas palavras. Olha quanta diferença há, certo? Tem gente que consegue pensar o que diz. Tem gente que não consegue, infelizmente. Aí. Nem de longe é a mesma coisa, disse o chapeleiro. Seria como dizer que vejo o que como é a mesma coisa que como o que vejo. Nesses casos aqui, percebam que a ordem dos fatores altera o produto. Então lá, ó. Qual é a diferença entre vejo o que como e como o que vejo? Há uma diferença aí, a meu ver, pelo menos evidente. Quando você diz ali, por exemplo, eu vejo o que como, seria você escolher, selecionar, observar o que você vai comer antes de fazê-lo, certo? Você vai olhar ali o alimento, você vai observar, opa, né, não vou, esse eu vou querer, esse eu não vou querer, esse aqui não está com uma aparência boa, mais ou menos por aí. Agora, quando você diz como o que vejo, você vai comendo o que vê, nem vai parar de pensar, nem analisar, nem nada, vai simplesmente se alimentar, certo? Então há aí uma diferença.
Na sequência da história, temos um dos diálogos mais conhecidos e enigmáticos da célebre obra de Lewis Carroll. Então ali, o diálogo. Poderia me dizer, por favor, que caminho eu devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa que caminho tome, disse o gato ali. Então, o famoso gato de Cheshire, perceberam que essa frase esse pensamento, essa situação que ele coloca ali é um tanto quanto filosófica, né? Que é aquela ideia de que se você não sabe o que você quer, para onde que você quer ir, o que você quer fazer, você não tem ideia disso ainda, se você não pensou, vamos pensar aí no teu futuro, no que você vai fazer no amanhã, então qualquer coisa que você faça está valendo, qualquer caminho que você tome serve. É mais ou menos essa ideia, né? Se há indefinição na tua vida, não há que se preocupar muito com o caminho que você vai seguir, certo? Por isso que é importante ter isso mais ou menos definido, né? O que se quer, o que se vai fazer, para onde que se quer ir, certo? Então lá. Agora é com você. A primeira questão que eu trouxe. Assim que entrou pela toca do coelho, Alice passou por muitas situações extraordinárias. Ela já estava ficando tão acostumada a só lhe acontecerem coisas extraordinárias que lhe parecia muito chato e sem graça que a vida continuasse da maneira mais comum. A que situação o trecho destacado se refere? Então lá. Alternativa A. Alice comeu um pedaço de bolo e continuou do mesmo tamanho. B. Alice bebeu o líquido de uma garrafinha na qual estava escrito beba-me. C. Alice encontrou um coelho com um relógio no bolso do colete. Ou D. Alice pegou um vidro no qual estava escrito geleia de laranja. Então certamente você que leu a obra, que leu o romance, ou que assistiu ao filme, também o filme mostra essa situação ali logo no início do filme. O que aconteceu ali? Veja, já estava ficando tão acostumada a só lhe acontecerem coisas extraordinárias que lhe parecia muito chato e sem graça que a vida continuasse da maneira mais comum. A que situação o trecho destacado se refere? Então pensa, tenta lembrar aí, escolhe uma alternativa e daqui a pouco eu volto com a resposta. Aí, lembrou? Depois que ela caiu, que ela foi atrás do coelhinho branco e entrou na toca e caiu naquele buraco e chegou àquele lugar em que ela estava naquela situação ali, e que ela precisava pegar a chave para abrir a porta, para passar para o jardim e tudo mais. O que ela fez ali que a fez mudar de tamanho, enfim. Vejam lá. Alice bebeu o líquido de uma garrafinha na qual estava escrito beba-me, certo? Foi isso que a Alice fez. A questão do número 2. Alice estava confusa e passou a fazer alguns questionamentos a si mesma. Então, quem sou eu? Esse é o grande mistério. Depois, Alice passou por situações muito inusitadas durante sua viagem ao País das Maravilhas, como mudar de tamanho várias vezes. Isso a fez refletir sobre situações da vida e até mesmo questionar-se sobre si mesma. No diálogo com a lagarta, Alice diz não saber explicar a si mesma. Você já se fez esse questionamento? Saberia explicar quem é? Faça um autorretrato escrito descrevendo as coisas
de que gosta na primeira coluna e as de que não gosta na segunda. Então, essa aqui é uma questão bem pessoal. De que você gosta e de que você não gosta. É isso que você vai fazer agora nesse exercício, né? Tem ali a coluna. Quem é você segundo você mesmo ou você mesma? Ok? Faça isso e daqui a pouco eu retorno com a sugestão de resposta, com a minha resposta. Então aí, eu fiz sobre mim. Vamos lá. Quem sou eu, no caso? Eu gosto de ler boas histórias, de música, de viajar e de estar em contato com a natureza. Isso é aquilo de que eu gosto. Aquilo de que eu não gosto. Não gosto de injustiças, preconceitos e de lugares apinhados de pessoas, lugares cheios de pessoas, certo? Ok? Paulo Mendes Campos, 1922 a 1991, foi um dos grandes mestres da crônica brasileira. Em uma de suas crônicas, publicada em 1963, o escritor dirige-se a Maria da Graça, a quem dá de presente o livro Alice no País das Maravilhas. Este é o início da crônica. Para Maria da Graça. Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria da Graça, eu te dou este livro, Alice no País das Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está em ti. Escuta, se não descobrires um sentido na loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas da realidade. Né? É bem isso mesmo que se tem nesse livro, em especial, é que o sentido muitas vezes não está no livro, está no leitor, está em quem lê a obra. Isso se percebe claramente ao ter aí o prazer de ler essa fantástica obra. Fantástica nos dois sentidos. Após a leitura de Alice no País das Maravilhas, você já está apto a entendê-lo como um simples manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas. A seguir, estão transcritos outros trechos da crônica para Maria da Graça, que trazem importantes reflexões da realidade a partir da leitura deste texto literário. Leia-os com atenção e, em seguida, indique nas linhas correspondentes o título do capítulo da obra de Carroll a que o trecho da crônica de Paulo Mendes Campos faz referência. Consulte o sumário do livro, certo? Então, ali, o sumário para vocês do livro, o que nós temos nele,
o primeiro capítulo é a toca do coelho, a situação inicial em que a Alice está ali, quando ela vê o coelho passar, ela está naquela tarde quente ali na Inglaterra, vê o coelho passar e ela resolve segui-lo e acaba, né, entrando na toca dele e caindo naquele buraco que a leva para o País das Maravilhas. O capítulo 2 é a Lagoa de Lágrimas ali, quando ela, desesperada por não conseguir acessar o jardim que ela visualiza, ela aumenta de tamanho, diminui de tamanho, não consegue pegar a chave e tudo mais. Aquela situação toda acaba fazendo com que ela entre em desespero mesmo, comece a chorar e o choro dela faz com que seja criada ali uma lagoa, né, de lágrimas. O capítulo 3, uma corrida em comitê e uma história comprida ali, quando ela está com aqueles animais que vão aparecendo ali e tudo mais, naquela região próxima ao lago que se formou. Então eles correm para tentar se secar, porque todos se molharam no lago e tudo mais. Situação bem inusitada, aliás, o inusitado está presente todo o tempo na obra. O capítulo 4, Bill paga o pato, que é quando ela entra numa casa e acaba aumentando muito de tamanho e fica presa nessa casa. E muita coisa começa a acontecer ali, querem tacar fogo na casa e tudo mais, e ela tem que sair daquela situação. O capítulo 5, o Conselho de uma Lagarta, quando ela tem o contato ali com aquela lagarta filosófica, por assim dizer, né, que está ali fumando um narguilé, bem tranquilona, e aí ela começa a conversar, e uma conversa um tanto quanto aparentemente desconexa e tudo mais, enfim. Mas é uma parte bem interessante da obra aí, do Lewis Carroll. Então ali o capítulo 6, Porco e Pimenta, né, quando ela chega àquela casa e se depara ali com a duquesa segurando uma criança que chora desesperadamente, com alguém cozinhando e jogando as panelas, os pratos, é aquela loucura, gritaria, muito barulho, né, e a Alice fica impactada, incomodada com aquela situação, aí com os maus tratos ali à criança, certo? No capítulo 7, um chá maluco, é aquele capítulo, acho que é um dos mais conhecidos da obra, quando ela tem contato ali com o chapeleiro maluco, a lebre de Márcio e o caxinguelê que estão naquela mesa tomando o chá. O chá que é um chá das 5, que é típico na Inglaterra. E aí o chapeleiro maluco propõe aquela charada para Alice e tudo mais, e ela não consegue encontrar a resposta. E aí o chapeleiro revela que na verdade eles também não têm a resposta para a charada, enfim. É uma situação bem curiosa mesmo. Capítulo 8, o campo de croquet da rainha, né, em que ela é convidada a participar daquele jogo também, em que utiliza animais como um flamingo, né, como taco, por assim dizer, para bater na bolinha, que são animais também. As bolinhas são pequenos animais, ouriços. É muito curioso também. Capítulo 9, a história da tartaruga falsa, que a rainha, né, pede para que ela vá conversar com essa tartaruga falsa. E essa tartaruga falsa começa a contar umas histórias para ela e tudo mais, aí ela começa a refletir sobre algumas questões, são lançados alguns desafios, né, a Alice. Aliás, o tempo todo acontece isso, né, quase que em toda a obra dela, da Alice no País das Maravilhas, ela é desafiada a lembrar do que ela aprendeu na escola, a lembrar de alguns versos, de algumas canções, e ela acaba não lembrando de tudo, acaba ficando confusa, né. É bem interessante isso também. Ali o capítulo 10, a quadrilha da lagosta, quando ela se vê ali falando sobre alguns animais que vivem no mar e tudo mais, e ela está ali conversando com o grifo e a tartaruga e começam a dançar, enfim. São situações bem atípicas, né? bem diferentes, por assim dizer. Capítulo 11, quem roubou as tortas, ali você tem aquele tribunal que é feito ali, e o rei é o juiz, aí eles querem saber quem que roubou as tortas, e o valete está sendo acusado de ter roubado as tortas, e é um julgamento todo confuso, todo estranho, né? As testemunhas são bem diferentes, os animais estão ali todos reunidos, né? Boa parte dos personagens que aparecem anteriormente na história estão ali naquele julgamento, né? Naquela situação ali bem estranha. E o capítulo final, capítulo 12, que é o depoimento de Alice, né, que ela também é chamada a depor, e aí ela se revolta com aquela situação, né, porque ela percebe que é um julgamento injusto, né,
que não existem provas para acusar o Valete, ela se rebela, se revolta contra aquela situação toda, né, contra aquele julgamento, se revolta contra a rainha, enfrenta a rainha, ela desafia a rainha e acaba sendo hostilizada. As cartas começam a cair em cima dela e tudo mais, e aí ela desperta, acorda, e aquilo tudo, na verdade, é um sonho, enfim, um devaneio. Na verdade, um sonho, né? Porque eu ia falar que passou bastante tempo, mas essa questão de tempo é bem diferente, né? Você comparar o tempo da vida real, o tempo que acontecia antes da Alice entrar na toca, e o tempo, né, depois que ela acessa o País das Maravilhas, é bem diferente, né? Tudo, aliás, tudo é diferente do mundo real ali, como você percebeu. Ok? Então lá. Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível, para melhor ou pior. Isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é o lugar comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta, o importante é dar ou inventar uma resposta. E a B, somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial e temos a presunção petulante de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o que acontece geralmente, às pessoas que comem bolo. Então eu quero que você tente identificar aí, na alternativa A ali, a que capítulo da obra esse trecho se refere, esse trecho da crônica, e na B também a que capítulo esse trecho se refere aí, pensando na obra Alice no País das Maravilhas. Tente identificar e daqui a pouco eu retorno. E aí, conseguiu identificar qual que é o capítulo? Um chá maluco. E na B, a gente tem Pela Toca do Coelho ali, o início da narrativa. E aqui, ó. É bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não sabe quem venceu. Se tiveres que ir a algum lugar, não te preocupes com a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste. E a D, minha história é longa e triste, disse o ratinho. Ouvirá isto milhares de vezes. Como ouvirás a terrível variante? Minha vida daria um romance. Ora, como todas as vidas dariam romances, pois um romance é um jeito de ver uma ou várias vidas. Então, a que capítulo da obra a C e a D remetem? Pense, tente identificar o capítulo e daqui a pouco eu retorno com a resposta.
vamos lá descobrir qual é o capítulo, né? Uma corrida em comitê e uma história cumprida. E na D, a Lagoa de Lágrimas. Certo? Questão de número 4. Releia o seguinte trecho do capítulo O Campo de Croqueta Rainha. Quando chegou perto de onde estava o gato de Cheshire, espantou-se com a multidão reunida em volta dele. Estava havendo a maior discussão entre o carrasco, o rei e a rainha, que falavam todos ao mesmo tempo, enquanto o resto das pessoas estavam em silêncio, com um ar muito sem graça. Na discussão, cada um dos envolvidos tinha o seu ponto de vista. Ao ser chamada para resolver a questão, Alice apresentou o dela. Nas cartas a seguir, escreva o argumento usado por cada um dos personagens. Então ali, qual que foi o argumento usado pelo carrasco? Eu coloquei ali o trechinho ao lado. O ponto de vista do carrasco era que não podia cortar a cabeça fora a menos que houvesse um corpo do qual cortá-la, que nunca tinha feito coisa parecida antes e que não ia começar naquela altura da sua vida. Então ali, qual que é o ponto de vista do carrasco? Tente identificar no trechinho ao lado qual que era o ponto de vista dele e eu já retorno com a resposta. Então lá o carrasco não podia cortar uma cabeça fora a não ser que houvesse um corpo do qual cortá-la. Ok? E o rei? O ponto de vista do rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado e que o resto era despautério. Então pense aí, identifica qual que era o ponto de vista do rei, transcreve ali para o lado e eu já retorno com a resposta. Então, o que o rei disse? Que tudo que tinha cabeça poderia ser decapitado e que o resto era despautério. Ok? A rainha, qual que era o ponto de vista dela? O ponto de vista da rainha era que se não tomasse uma medida a respeito imediatamente, mandaria executar todo mundo sem exceção. Então já está ali a resposta, então vamos colocar lá. Ela disse que se não tomasse uma medida a respeito imediatamente, mandaria executar todo mundo sem exceção. E a Alice? O que a Alice disse sobre isso? O que ela pensava sobre essa situação? Identifique ali do lado, tente localizar o que a Alice pensava e daqui a pouco eu volto com a resposta.
Então lá é praticamente um exercício de identificar ali no texto e transcrever para o lado, né? Disse que ele pertencia à duquesa, deveriam perguntar para ela. Então isso que a Alice falou ali. Então, reflita e responda. Afinal, quem era o acusado? Só A e a B. Qual foi a situação que acabou ocasionando essa acusação? Então, quem que estava sendo acusado ali naquele julgamento? E qual foi a situação que acabou ocasionando essa acusação? Daqui a pouco eu volto com a resposta. Então vamos ver, o acusado era o gato de Cheshire, e a situação que fez com que ele fosse acusado, ele se recusou a beijar a mão do rei. Aquela situação lá que o rei pediu que ele beijasse a mão dele e ele não quis fazer isso. Então a questão C, o fato apresentado por Alice resolveu a questão? Comente. E D, apresente um novo argumento que pode ser colocado em defesa do acusado. Procure basear-se em elementos da narrativa. Tá? Vou deixar um tempinho para vocês também responderem essas duas questões e eu já retorno. Então vamos verificar ali, de certa forma, sim, pois enquanto foram chamar a duquesa, a cabeça do gato desapareceu. E a D, ele às vezes aparecia para conversar com Alice, tornando sua solidão menos confusa ou sua confusão menos solitária. Ali a sugestão de resposta. Ok? Um recadinho para vocês agora, para refletir um pouco mais sobre a obra Alice no País das Maravilhas. Você será convidado a interagir com o material impresso que provoca o estudo dessa obra de modo interdisciplinar, língua portuguesa e matemática. Então vocês receberão esse material aí, ok? Para ampliar esse estudo e essa reflexão sobre essa maravilhosa obra. E chegamos ao final da aula, deixei aqui uma frase para vocês refletirem. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. É o filósofo grego Aristóteles. Até a próxima aula, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.